Graças a Deus, irmãos, amém? Amém. Vamos iniciar aqui, só voltando brevemente do que a gente viu. A gente está no tópico 4, o material é o mesmo, falando dos eventos positivos no final dos tempos. E aí na última aula a gente falou sobre o dia do Senhor, um aspecto positivo. Falamos também sobre a questão do avivamento da igreja. Demos ênfase que vai ser, nós cremos que será o grande, maior avivamento da história, até porque ele vai ser num aspecto global, né? A igreja vai estar vivendo o maior período de perseguição, o maior período de tribulação, porém vai também estará vivendo momentos de maior avivamento, o maior derramar da glória do Senhor sobre a igreja. Também ela vai estar experimentando a unidade perfeita, né? Como o Senhor Jesus orou lá em João 17, nós cremos que nesse período a igreja de fato estará vivendo de forma única, de forma unida, por conta dessa perseguição que estará sofrendo, essa necessidade de união, essa necessidade de viver realmente unidos pela fé. Também é um período de grande colheita de almas. Eu falei que não é exagero falar que cerca de 1 milhão de pessoas podem voltar a Jesus nesse período, considerando a população mundial, né? Porque a partir do momento que a igreja vive unida, o derramar da glória do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de profecia, né, atuando de forma plena na igreja, de fato o Evangelho vai se propagar muito rapidamente. Eu creio que muitas almas serão salvas, porque esse é o desejo do coração do Senhor. O desejo dele não é que os homens se percam, mas que eles sejam salvos, que eles encontrem Jesus. Esse é o desejo do Senhor. Também falamos da salvação de Israel, a partir do despertar dos ciúmes da igreja, né? E Paulo escreve lá em Romanos, que a igreja vai despertar os ciúmes, o povo judeu vai olhar para a igreja, vai olhar para a igreja e ver a igreja vivendo a promessa do Senhor, e isso vai despertar os ciúmes na nação de Israel, dos judeus, e eles vão se voltar a Jesus. Eles vão entender de fato que o Messias já veio. E falamos também que Jesus, como Espírito da profecia, ele vai se manifestar de forma mais intensa nesse período. Nós cremos nisso. O paradigma de noiva, né? A igreja como uma noiva que vai estar sendo purificada, sendo restaurada, sendo adornada para a volta de Jesus, para a volta do noivo. E também falando do mover de adoração e oração que vai se intensificar. Eu comentei da questão das igrejas, o mover de oração 24/7, né, que está crescendo. Esse movimento surgiu ali no final do último século, e ele tem se intensificado. Nós cremos que isso já é algo no coração do Senhor, porque isso se iniciou com Davi, né? O tabernáculo de Davi era assim. Davi, ele levantou os levitas para adorar 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Isso já vem lá de Davi. Isso se perdeu um pouco durante a história da igreja, mas agora está sendo restaurado esse mover de adoração, de oração contínua, esse mover de levar incenso, né, ao Senhor. E também falamos que vai ser um momento de provisão, de orientação e de proteção sobrenatural. O princípio de Gósen, né, no Êxodo, lembrando que Gósen era um local ali no Egito, que o povo judeu, os escravos viviam. E o derramar da ira do Senhor sobre os egípcios não caía sobre os judeus. Então, quando a gente olha para esse período final, e a gente tem esse entendimento do que o Senhor fez no passado, Ele vai repetir no futuro, a gente entende porque quando em Apocalipse está falando que o derramar da ira do Senhor vem sobre o mundo, a gente entende por que a igreja pode estar ali, por que nós cristãos podemos estar ali. Porque como fez no Egito, o
Gozem, ali a região onde os judeus não sofriam esse dano, também nós cremos que nós, como igreja, não sofreremos. Deus vai prover o local, vai prover a proteção sobrenatural para nós. E agora, entrando aqui já nessa aula propriamente dita, a gente vai falar agora sobre algumas pessoas que vão surgir nesse período final e alguns eventos no aspecto positivo ainda. Depois nós vamos ver alguns aspectos negativos desse final dos tempos. Mas por que está dividido em aspectos positivos e negativos? Porque positivos no sentido de que são coisas boas para a igreja, são coisas positivas para nós como povo de Deus. Como nós falamos, a igreja resplandecente, a igreja gloriosa, o mover do Espírito de Deus, o mover de Jesus. E quando a gente for ver aspectos negativos, a gente vai falar sobre o anticristo, vai falar sobre o falso profeta, vai falar sobre o engano, a apostasia. Esses são eventos negativos que vão estar simultaneamente ali, agindo nesse período. E agora, entrando nesse ponto aqui, a gente vai falar sobre a segunda vinda de Jesus, que ele vem para estabelecer o seu reino milenar. Como a gente já falou em outras aulas, a gente crê que esse reino de 1000 anos é um reino literal de 1000 anos, é um reino físico, vamos usar esse termo físico, a partir de Jerusalém, uma terra que vai ser restaurada por Jesus. É só Ele que tem o poder de restaurar a terra, é só Ele que tem o poder de cumprir as profecias de Isaías, onde fala lá em Isaías 11 que as crianças vão colocar a mão na toca da áspide, na toca da cobra, da serpente, que o leão vai pastar com o rebanho e não haverá dano algum. É só nesse momento, quando Jesus estiver reinando, é que isso vai se cumprir. E é um cumprimento literal dessas profecias de Isaías. Tem alguns que creem, quando a gente for estudar a questão da interpretação, da escatologia, das profecias no final dos tempos, a gente vê que tem alguns que creem que esse período de 1000 anos está se cumprindo, que Jesus já está reinando, é uma visão espiritual, alegórica, Mas nós pegarmos esse entendimento, a gente vai ver que muita coisa que está escrita em Isaías, por exemplo, não se encaixa. Como que você vai falar que Jesus está reinando se hoje ainda há dano aos homens? O leão e o rebanho ainda, se você colocar um leão no meio de um rebanho, provavelmente esse rebanho vai ser dilacerado. É algo da natureza do leão ainda existente. Mas quando Jesus vier reinar, quando a natureza ela encontrar verdadeiramente aquele que a criou, quando ela estiver vivendo esse momento de glória do Senhor, onde fala que a glória do Senhor vai estar presente em toda a terra, vai reinar sobre toda a terra, aí sim o leão não vai necessitar mais causar dano ao rebanho. A criança de colo pode colocar a mão na toca de uma serpente e não vai sofrer dano algum. De fato, isso vai acontecer, mas é somente nesse reino milenar, após a segunda vinda de Jesus, a partir da segunda vinda. Eu lembro que na última aula a gente falou do dia do Senhor. O Claudinho perguntou sobre se esse dia é um dia literal de 24 horas ou ele se estende por um período maior. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente já mencionou lá, mas a gente vai novamente falar sobre isso. E aí eu quero ler Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Aqui é uma ênfase. A ênfase aqui é que todo olho verá. Então não é um evento secreto, é um evento onde todo olho vai contemplar a vida de Jesus sobre as nuvens. Aí um outro texto que eu quero dar uma ênfase no que eu coloquei no grupo, sobre não sei se vocês viram, os cristãos mortos por decapitação, Eu tinha mencionado isso já algumas aulas passadas, sobre ser um sinal do povo do anticristo, essa morte por decapitação. E quando a gente olha lá para essa notícia,
dos cristãos sendo decapitados no Congo, e 70 cristãos mortos por decapitação dentro de uma igreja. Eles estavam se escondendo e os muçulmanos foram lá e decapitaram. Aí eu quero ler Apocalipse 20, versos 4 e 6. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então olha aqui, qual que é o sinal da morte praticada pelo povo do anticristo? A morte por decapitação, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta é o anticristo, e nem se curvaram, nem adoraram a sua imagem, e também não receberam a sua marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é onde fala do reino de Cristo de 1000 anos. É uma ênfase aqui fica muito claro que Jesus vai reinar por 1000 anos. Por que eu entendo, por que nós entendemos que é um reino literal? Porque aqui é um princípio de exegese. O texto aqui está falando de morte por decapitação, daqueles que são mortos por decapitação, por conta do testemunho, e a gente viu, a partir dessa notícia que eu coloquei no grupo, que isso acontece já. Então, é um acontecimento literal, isso acontece. Então, se dentro do texto está falando de coisas literais, por que a gente vai pegar agora esse reino de 1000 anos e interpretar ele de forma alegórica? Aí você corre em erro exegético, corre em erro de interpretação. Você não pode extrair do texto contexto literal e ao mesmo tempo contexto alegórico. Isso é princípio de interpretação. Eu creio que quando o Senhor Ele orientou as pessoas a escreverem a Bíblia, o Senhor, a gente sabe que Deus é o dono de toda a sabedoria. Eu não penso que Ele vai orientar João, por exemplo, aqui em Apocalipse, escrever um contexto literal no mesmo contexto alegórico. Deus não correria esse equívoco, né? Então, quando Ele escreve um contexto literal, é um contexto literal todo o texto. Então, quando a gente olha para a morte por decapitação, é literal, como a gente viu pela própria notícia. E o contexto do reino de 1000 anos, ele é literal também. Então, embora alguns pensem, alguns cristãos sinceros, eu creio que sim, que pensam que esse reino é alegórico, mas eu acho que é mais por falta de entendimento, por falta de aprofundar o estudo da palavra, o estudo dos fins dos tempos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos frisar, esse reino de 1000 anos, ele é literal. E quando a gente for estudar os dias da criação, os 6 dias da criação e o 7º dia que é o descanso, que Deus fala que Deus descansou, a gente vai entender um pouco mais por que Deus descansou, por que Deus falou, eu descanso no 7º dia. Não tem lógica a gente pensar em Deus que não se cansa, um Deus que está trabalhando o tempo todo, porque Ele dá uma ênfase num dia de descanso. Tem alguns aspectos que se aplicam práticos, como eu acho que eu já falei, da questão de a gente trabalhar hoje, 6 dias e descansar ter um dia de descanso para o corpo se recuperar, mas tem um aspecto muito mais profundo, que ele está apontando para esse reino milenar, para esse 7º milênio. Então, quando a gente for estudar isso mais aprofundadamente, mais profundidade, a gente vai voltar nesses textos. E aí, seguindo aqui, o mesmo texto, Apocalipse 20, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Então a nossa esperança, a nossa promessa é que nós vamos reinar com Cristo. Nós seremos sacerdotes do Senhor. E aí nós vamos entender um pouco mais a promessa, a questão do galardão, a questão de estar presente na terra. Nós cremos que
nesse período de 1000 anos, além das pessoas que estarão com os corpos glorificados, que seremos nós, aqueles salvos em Cristo, né? Nós receberemos um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu. Quando ele ressuscitou, ele se apresentou aos discípulos com o corpo glorificado. Nós vamos receber o corpo glorificado a partir daquilo que nós vivemos como cristãos. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, né? Estrelas têm brilhos diferentes. Nós, como cristãos com corpos glorificados, também receberemos o nosso brilho. O corpo glorificado será diferente, dependendo daquilo que a gente viveu, a intensidade com que a gente viveu o Evangelho. Mas isso a gente deixa para uma outra aula. Aí, em seu retorno, Jesus também, eu acho que eu mencionei na última aula, a questão da procissão real de Jesus. Quando a gente fala que o dia do Senhor ele vem, a palavra fala que nós encontraremos com Jesus nas nuvens. E a partir desse momento, não há uma clareza na palavra, nas Escrituras, sobre o que acontece quando Jesus fala sobre isso. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê alguns textos falando sobre o movimento, o mover do Senhor no seu retorno. Aí eu quero ler aqui Isaías 63, por exemplo, versos de 1 a 3. Fala assim, Isaías escrevendo: quem é esse que vem de Edom? Edom é o povo, os descendentes de Esaú. É a terra que hoje fica a leste do atual estado de Israel. Ali acredito que a Palestina, Jordânia. Essa região ali é a região que pertencia ao povo de Esaú, aos edomitas. E quando ele fala Edom, são os descendentes de Esaú. De Bosa era uma cidade de Edom, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu quem falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje nas suas vestes, como as daquele que pisam uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor as esmaguei. O seu sangue salpicou as minhas vestes e me manchou o traje todo. Aqui é Jesus falando. E esse deslocamento de Edom, essa vinda de Jesus de Edom em direção a Jerusalém, que é onde ele vai assumir o reino, a gente chama isso da procissão, esse mover do Senhor. Ele vem resgatando o seu povo, vem salvando. Lembrando que nesse período os judeus estarão sendo perseguidos, vai ter um grande terremoto, e o terremoto vai sacudir a cidade de Jerusalém. A gente crê que é em Jerusalém esse terremoto vai destruir uma grande parte da cidade. Os montes vão se abrir para que os judeus fujam. Isso aqui a gente vai ver em outras aulas, tem textos que falam sobre isso. E o Senhor vem salvando o seu povo e destruindo os seus inimigos, como a gente já mencionou. Um outro texto, Apocalipse 19 agora. Viu o céu aberto e um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua boca há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus, e seguiu-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Aqui é uma ênfase também, né? Ele regerá as nações com cetro de ferro. Por que essa passagem fala em reger, em reinar sobre as nações? Se a gente entender que não há um reino na terra, né? Novos céus e nova terra. Porque se nós fôssemos como muitos entendem, a igreja vai para o céu, vai viver no céu. Aí tem umas passagens na Bíblia que não há sentido algum. Mas quando a gente entende realmente que Jesus vem reinar sobre a terra, reinar para restabelecer a terra, a
condição do Éden, como a gente falou na última aula, a gente olha para esses textos e há uma clareza, a gente fica muito claro, né, entender esses textos, que Jesus reinando sobre as nações. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto no pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, comandantes, poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros. Aqui é aquilo que eu mencionei, o tamanho, tanto de sangue que vai correr, que eu falei que é um rio de sangue, daqueles que são inimigos de Deus. Serão destruídos muitas pessoas, inclusive animais. Aqui fala de cavalos e de cavaleiros, né? Aqueles que se levantarem contra o povo do Senhor serão mortos. E aí o anjo aqui falando: venham aves do céu, né? E se parte da carne desses poderosos, desses comandantes, desses que se levantaram contra o Senhor. É isso que está falando o texto. Um outro texto também muito interessante que fala dessa procissão, desse caminhar do Senhor, trazendo resgate ao seu povo, trazendo salvação, trazendo livramento, né, nesse último período da grande perseguição. Essa cronologia dos eventos do fim dos tempos, a gente vai estudar numa aula específica, porque a gente tem que ir ponto por ponto. A questão dos selos, é uma cronologia. Se a gente ler Apocalipse com bastante atenção, a gente vai ver que a primeira trombeta ela não é tocada até que abra-se o sétimo selo. Então a gente entende que o primeiro sinal da volta de Cristo é o abrir dos selos. Então quando eu tenho adotado como prática isso, quando a gente ora pela volta de Jesus, a gente tem que orar assim: Senhor, rompe o selo. Esse é o primeiro evento. Quando a gente entende que a cronologia é essa, a gente tem que orar pela volta de Jesus e a gente falar: Senhor, porque o livro já está na mão dele, né? João já falou, ele tomou o livro, o cordeiro, o único achado digno de tomar o livro e de romper os selos. Então quando a gente tem que orar pela volta do Senhor, que a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo, que causa indignação, que a gente olha para a maldade, a gente se indigna, né? A gente tem que orar: Senhor, rompe os selos, porque a partir do rompimento do primeiro selo está dado start, né? Então os selos serão abertos nessa sequência, né, de 7 selos. A partir do 7º selo, a gente vai ver em Apocalipse que aí sim se inicia o tocar das trombetas. E a última trombeta, quando Paulo escreve: ao tocar da última trombeta é que Jesus volta. A última trombeta é a 7ª. E aí quando a gente lê lá que ao tocar da 7ª trombeta é que o Senhor vai retornar, né, para que nós possamos encontrar com Ele nos ares. Então quando a gente fala em arrebatamento, eu estava até conversando com o Cláudio um pouco antes aqui, a única menção em toda a Bíblia do termo arrebatamento é em 2 Tessalonicenses. Quando a gente olha para esse texto, 2 Tessalonicenses, até 1 Tessalonicenses, na verdade, 1 Tessalonicenses 4, vou até deixar aberto aqui, que como eu já ia ler esse texto depois dessa sequência aqui, Paulo, quando ele escreve esse termo arrebatados, né, carpatos, olha o que ele escreve, verso 15, só para a gente contextualizar, ou verso 13. Não queremos, porém, irmãos, só lembrando que quando ele está escrevendo para Tessalônica, é para os gentios, é para nós, não é para judeu, é para gentios. Tessalônica era uma igreja de gentios. Paulo, o mensageiro, é o apóstolo enviado aos gentios. Então essa mensagem é clara para nós, igreja. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele está falando, porque aqui a discussão dos tessalônicos era: aí quem morreu em Cristo, o que vai acontecer com eles? Estavam preocupados com isso, quem morreria, o que vai acontecer com esses que estão morrendo em Cristo? Aí Paulo traz essa mensagem para esclarecer isso. Não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Aqui, quando as pessoas morrem,
o enterro de um cristão, a gente vê que é diferente, porque a gente sabe, a gente entende para onde nós vamos, né? E o que é qual é a nossa promessa. Então Paulo está trazendo clareza sobre isso. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Aí agora entra um ponto importante. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então o que ele está falando aqui? Aqueles que estiverem vivos na terra até o retorno de Jesus, aí ele fala assim, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está falando? Olha, aqueles que estarão vivos não vão preceder os que dormem. Ele vai falar aqui o que vai acontecer com esses que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E aí o que acontece com os mortos? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quem está morto hoje em Jesus, morreu salvo, vai ressuscitar primeiro, antes daqueles que estarão vivos em Cristo Jesus. Aí ele fala assim, depois disso, da morte, os mortos ressuscitarem, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então o que Paulo está falando aqui? Olha, o arrebatamento dos que estão vivos, da igreja, dos gentios e aqueles que são judeus, que creem em Jesus, os judeus messiânicos, acontecerá somente após a ressurreição dos que estão mortos em Cristo. Por que a gente fala que não é um evento secreto? Você imagina um monte de ossos saindo, a terra devolvendo seus ossos, os mortos ressuscitando, depois esses vivos também encontrando com Jesus nas nuvens. Todo olho verá, porque Jesus mesmo fala. E aí, juntamente com eles, Paulo segue entre nuvens para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando a gente olha para essa passagem, quando a gente olha, por exemplo, a 1 Coríntios 15, que fala, verso 50, verso 51, vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele está falando a mesma mensagem lá para Tessalônica, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aqui ele fala o termo última trombeta, é a mesma trombeta que ele menciona lá em Tessalonicenses 4. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então essa mensagem de Coríntios 15 e Tessalonicenses 4 é a mesma. Ele usou uma outra forma de escrita, mas é a mesma. Então, voltando lá para Apocalipse, quando a gente analisa a cronologia da abertura dos selos, do tocar das trombetas, e aí a última trombeta é que dá início ao retorno, que dá esse toque aqui que Paulo fala, que é o retorno de Jesus. Por isso que nós cremos que somente nesse momento que Jesus retorna, que os mortos serão ressuscitados, e os vivos, após a ressurreição dos mortos, é que encontrarão com Jesus. Essa é a primeira ressurreição, né? Quando a gente vai lá para Marta e Maria, quando Jesus fala que Lázaro vai ressuscitar, fala assim, mas eu creio que Lázaro vai ressuscitar no último dia, né? Ela fala para Jesus, qual que é o entendimento que ela tinha ali? É o entendimento das semanas de Daniel, que a gente mencionou, o último dia da última semana, o último dia do período final dos 7 anos. Ela tinha esse entendimento, por isso que ela fala, não, Lázaro vai ressuscitar no último dia. Está falando o quê? Da ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição. Ela cria, ela tinha esse entendimento. Só que Jesus estava falando da ressurreição ali naquele caso, que ele ressuscitaria. Então, olhando para todos esses textos, a gente entende que esse arrebatamento que fala, que Paulo escreve, é nesse momento, no final desse período. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência aqui, só voltando aqui na questão dessa procissão real
de Jesus, eu quero ler um texto muito interessante. Está lá em Deuteronômio. Olha que interessante, como eu falei, o Antigo Testamento, a preciosidade do Antigo Testamento em revelar questões do futuro, questões da volta de Jesus, da segunda vinda, né? Deuteronômio 33, versos 2 e 3. Disse, pois, o Senhor veio. Esse verbo aqui, eu até coloquei aqui no material. Esse verbo em hebraico, ele está no tempo perfeito, então ele pode ser traduzido tanto no passado, quanto no presente, ou no futuro. Então nós podemos ver, o Senhor virá do Sinai, e alvorecerá de si, resplandecerá desde o monte Parã, e virá das miríades de santos, porque o Senhor, a palavra fala que ele virá com os seus santos anjos, né? 33. 33, não sei se eu coloquei. 33. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Não há outro, aí, verso 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Esse capítulo todo de Deuteronômio, ele fala dessa posição, desse movimento do Senhor na sua vida, trazendo salvação àquele povo que está fugindo da perseguição do anticristo, do povo do anticristo. E um outro texto também, Jesus mesmo fala, né? Mateus 24, verso 30 e 31. Ele fala, depois ele fala de todos aqueles sinais que aconteceriam. O que ele fala? Então, ou seja, após isso aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta. Os pais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Interessante essa passagem que Jesus fala que ele vai enviar os anjos para reunir de todos os cantos da terra. Aí é uma questão, quando Jesus retorna, todo mundo vai ver ele vindo nas nuvens ou ele vai aparecer numa região específica? É uma questão interessante, é um mistério, né? Mas a indicação é que ele apareça numa região específica. Mas a ideia de que todo olho verá, a gente tem que, hoje, trazendo para a nossa realidade, a gente tem que ser da tecnologia. Hoje, aconteceu alguma coisa ali, todo mundo já está com o celular. Então, de fato, todo mundo vai ver. Agora, a questão dessa aparição do Senhor, quando ele vem numa região específica. E quando ele envia os seus anjos para reunir todos os santos, ele dá a ideia que todos vão ser reunidos até ele, mas isso não refuta o fato de que todo olho verá, trazendo para a nossa realidade hoje. Eu só queria comentar aqui, irmãos, uma questão. Então, nós cremos que, como o Felipe falou, Jesus vem em um local. Então, assim, não é como se, eu estou no Brasil, Itapetininga, eu olho para o céu, eu vejo um Jesus grandão, e o cara que está lá na China está vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Não necessariamente. Nós cremos que o Senhor vai fazer essa procissão, que é imagina Jesus passando pelo mundo todo, os seus anjos passando ali e coletando no mundo todo os crentes. Então todo mundo vai conseguir ver essa separação mesmo. É o momento que Jesus está fazendo uma separação dos santos e aqueles que não estão com Ele. Então todo mundo vai ver o Senhor passando e recolhendo, e aqueles que já foram recolhidos passando com o Senhor. Então nós cremos nisso. Mas, como o Felipe também já falou, isso aqui não é algo que aparece do nada nas Escrituras. Essa ideia dessa procissão aparece lá com Moisés. Então, quando o povo de Israel estava no deserto, o que Moisés registra em Deuteronômio 33? Que o Senhor aparecia do Sinai, né? Desalvoreceu o Seir, resplandeceu desde o monte Parã.
e veio das miríades de santos. Se os irmãos lembrarem, aqui é exatamente o momento onde o povo de Israel está no deserto. E se os irmãos lembrarem, durante o dia, o Senhor levava o povo por meio de uma nuvem no céu. A nuvem andava e o povo seguia. E durante a noite aparecia uma coluna de fogo, o povo olhava a coluna de fogo e ela se movia. Então ali era o Senhor falando, mova-se, e o povo lá e movia. Só que a gente tem uma ideia de, quando a gente tem no nosso imaginário mesmo cristão, a gente olha essas passagens, a gente pensa que o Senhor era como uma nuvem. Então a gente imagina uma nuvenzinha ali, que eles seguiam a nuvenzinha. E a coluna de fogo, a gente imagina uma coluna de fogo mesmo, que de alguma forma eles seguiam. Mas eu queria colocar no imaginário dos irmãos, que é o que Moisés tinha no seu imaginário. Quando ele olhava para aquela nuvem, ele via um Deus guerreiro que cavalgava sobre as nuvens. Um Deus que cavalgava, e é como se essa imagem desse Senhor com os seus santos, ela movia o povo. Então imagina só, eles olhavam aquilo e é como se eles estivessem olhando a glória do Senhor, o próprio Deus ali, e em alguma forma, né, desse Deus guerreiro que cavalga sobre os céus. Era aquilo que eles estavam olhando. Da mesma forma, a coluna de fogo, eles olhavam ali alguma forma que não era exatamente somente o fogo, alguma forma que representava Yahvé mesmo. Então nós cremos que isso é uma representação, Deus já mostrando aquilo que Ele faria no futuro. Quando Cristo vier, o sinal do Filho do Homem é exatamente o mesmo sinal que Deus já fez lá com Moisés, com o povo no deserto, só que maior, expandido. Então, como que você vê que se conecta, né, as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento? Só para terminar essa questão da procissão, né, que a gente está mencionando, o movimento do Senhor na sua vida, 2 outros textos, Juízes 5, 4, 5. Saindo tu ao Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram. Assim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. A ideia de, Deus está saindo de uma região e indo para outra região, o Senhor está vindo. Então é esse movimento do Senhor trazendo, resgatando o seu povo, trazendo libertação, né, que eles estão sendo perseguidos. E a questão do terremoto, Zacarias 14:5, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até as almas. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Esse terremoto aconteceu, né, nos dias de Uzias, do rei que reinou ali na época de Isaías. Teve um grande terremoto na cidade de Jerusalém e ela foi destruída. E o Senhor está falando desse terremoto por quê? Porque aqui, quando a gente vai vendo os 7 flagelos, lá em Apocalipse 16, a gente vai ver que novamente vai acontecer um grande terremoto ali na cidade de Jerusalém. Capítulo 16 de Apocalipse, verso 18: sobrevieram relâmpagos, fortes trovões, ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desse que há gente sobre a terra. Então imagine, o maior terremoto de toda a história, vai ser muito grande mesmo. Tal foi grande esse terremoto, forte e grande, que a grande cidade se dividiu em 3 partes e caiu as cidades das nações. Então, quando a gente fala desse terremoto, a vinda do Senhor, que o povo vai fugir desse terremoto, a gente entende essa passagem de Zacarias 14:5. É nesse momento da volta do Senhor, o Senhor vai trazer para aqueles que estavam desesperados. Isso aqui nós estamos falando no contexto mesmo dos judeus, né? Os judeus que serão salvos, o remanescente que será salvo. Aí, também nós falamos, vamos repetir a questão do reino de 1000 anos e a restauração da terra, as condições do jardim do Éden. Acho que a gente mencionou na última aula a questão: o que aconteceu no Éden? Por que o homem foi expulso do Éden? Para que ele não comesse do fruto da vida eterna.
porque se ele comesse, ele seria eternamente perdido, eternamente em desobediência do Senhor. Por isso o Senhor expulsa ele, para que ele não ficasse em eternidade desobediente, afastado do Senhor, né? Por isso que ele é expulso, ele já havia desobedecido. E nós cremos que esse jardim do Éden, ele realmente estava sobre a terra. A Bíblia menciona lá 4 rios, 2 não existem mais. A gente entende que esses 2 rios sumiram por conta do dilúvio, porque o dilúvio, quando a gente vai estudar, a gente viu que o dilúvio eram águas que vinham de baixo e águas de cima. E quando chove, a água a gente sabe que tem uma força tremenda, ela destrói muitas coisas, muda curso de rio. Então esses 2 rios que não existem mais, é o Pison, né? Gihon e Pison, eles não, os estudiosos, arqueólogos não conseguem identificar, porém outros 2 são mencionados que ainda existem, são 2 rios importantes, que é o Eufrates e o Tigre, e eles ficam numa região onde a história, uma visão humana, uma visão do homem, aponta como origem, como berço da humanidade, que é a região da Mesopotâmia. Então, se a gente pega o Jardim do Éden, a descrição bíblica, e compara com a visão secular, a gente vai ver que uma coisa, a Bíblia está falando que o secularismo está falando, a origem da humanidade foi ali, e nós cremos que o Jardim do Éden era ali naquela região. Porém, nós cremos também que o Senhor tirou o Éden da terra, tornou um deserto, exatamente. A partir da desobediência do homem, o Senhor tirou. E qual que é esse reino de Jesus? Qual que é a função de Jesus? Se não trazer, reinar sobre a terra, se não trazer restauração, porque a terra, se a gente vê todos os eventos do Apocalipse, a gente vê que a terra vai ser destruída em parte, uma grande parte, as águas, os animais serão mortos. Jesus veio para trazer restauração, e restabelecer novamente o Jardim do Éden, para que o Pai, Deus Pai, possa vir novamente habitar com a humanidade. E esse foi o desejo desde o início, né? O desejo de Deus desde o início ao criar o homem era habitar. Ele visitava Adão no Jardim do Éden à tarde, né? Para conversar, para ter relacionamento com o homem. E esse é o desejo do Senhor, sempre foi. Então Jesus, quando vem para reinar sobre 1000 anos sobre a terra, é para restaurar novamente a terra, para que o Éden novamente possa ser restabelecido na terra. Apocalipse 21:6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aqui é uma outra passagem também que nos faz entender que esse reino é literal. Por que Satanás ia ser preso por 1000 anos e depois solto se nós fôssemos para o céu, como alguns pregam? Se a igreja fosse morar no céu, para quem que Satanás ia enganar depois de 1000 anos? É um texto que a gente tem que ler e se perguntar: peraí, mas se a igreja, se é pregado que a igreja vai morar no céu, se a terra vai ser destruída, como alguns falam, e acabar o mundo, né? Que é uma visão errada. Por que esse texto está falando então? Não tem sentido. Tem sentido algum a gente ler esse texto falando de Satanás preso 1000 anos, depois solto para enganar, né? Não tem sentido. Mas quando a gente olha na perspectiva correta, quando a gente olha dentro do contexto bíblico correto, a gente entende perfeitamente, né? Satanás foi preso 1000 anos porque Jesus estava reinando e ele vai ser solto novamente. Por que ele vai ser solto? Porque é o que eu falei: pessoas com corpos não transformados estarão vivendo na terra. Aqueles que são salvos receberão um corpo glorificado, estarão reinando com Cristo como sacerdotes do Senhor. Mas existirão pessoas que não terão corpos glorificados, que estarão vivendo sobre a terra. Aqueles que não receberam a marca da besta, aqueles
aqueles que não se curvaram ao anticristo, porém não aceitaram Jesus, mas viviam uma vida comum. São pessoas que hoje a gente olha assim, são pessoas boas, que fazem boas obras, mas não reconheceram Jesus como Senhor. Esses não são salvos, esses não têm parte na primeira ressurreição, mas são pessoas que não se curvaram ao anticristo, que não aceitaram se curvar esse sistema do anticristo. Eles continuarão vivendo, aqueles que não morrerem, obviamente, no período esse período onde a terra vai ser destruída, mas continuarão vivendo esse período de 1000 anos, com corpos humanos, igual nós temos hoje. Também, olhando para esse ponto de vista, que é um ponto de vista que a gente crê que é muito claro nas Escrituras, a gente entende por que Isaías fala que as crianças vão colocar a mão na toca da serpente e não se ferirão. Porque se a gente olha para esse texto de Isaías e a gente fala, espera aí, o Senhor vai estar reinando 1000 anos, aqueles que foram salvos têm corpos glorificados. Corpo glorificado não recebe dano algum de nenhum animal. Por que Isaías escreveu que criança vai tocar a mão, vai colocar a mão na toca da serpente e não vai se ferir? Se nós teoricamente estaríamos com corpos glorificados, não teriam seres humanos com corpos normais. Porque Isaías está falando, olha, nesse período do reino de Jesus, alguns, aqueles salvos terão corpos glorificados, mas existirão pessoas com corpos humanos normais. As pessoas, quando entrarem no reino de 1000 anos, elas não morrerão, porque fala que não haverá mais morte. As pessoas vão viver 1000 anos, mesmo as não glorificadas, não haverá morte. Eu creio que elas morrerão sim, porque fala que morrer aos 100, lembra que tem passagem que fala, morrer aos 100 vai ser morrer jovem. Então assim, mas, claro que isso pode ser uma figura de linguagem para querer dizer que elas vão viver muito tempo. Então eu fico mais assim num pé de mistério. Eu não sei se elas vão viver 1000 anos exatamente, ou se elas vão morrer. Tem passagens que falam que as pessoas nesse tempo milenar vão viver, porque Cristo está de volta, o Éden está restaurado, então a vida está sendo restaurada no mundo, então as pessoas vão ter uma longevidade maior. Então por isso que fala que morrer aos 100 vai ser morrer ainda jovem. Lembra no começo da humanidade onde pessoas viviam muito, daí foi vivendo menos? E agora o que vai acontecer quando Cristo vier? As pessoas vão começar a viver mais de novo. Então é como se você partisse de um ponto e está voltando a esse ponto, só que é muito maior ainda, né? E outra coisa, você estava comentando, mas Cristo está ali fisicamente, um reino milenar, Jesus está reinando sobre a terra. Como que tem pessoas que não vão se render a Ele? Mas é o que as Escrituras falam, Satanás vai ser solto e vai enganar ainda muitos. Mas quem se arrepender, ainda deve ser salvos desse povo? Então esse é um mistério. Quer responder, Felipe? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eles vão ver Jesus reinando. Só que como o Paulo falou, esse texto que eu não termino de ler, mas vai falar que após esses 1000 anos preso de Satanás, é necessário, fala as Escrituras que é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Por que ele vai ser solto por pouco tempo? Porque essas pessoas, elas são suscetíveis do engano ainda. Ou seja, elas vão olhar para Satanás, falam, não sei quais os meios, mas é os meios que ele usa hoje, e vai trazer engano para essas pessoas ainda vão se, mesmo vendo Jesus reinando, mesmo tendo rei, Deus reinando sobre a terra, elas muitos serão enganados. Não há consenso. Aliás, se você for buscar material, quase ninguém fala disso. Mesmo para mim, se você vai achar qualquer coisa. Não fala disso. Porém, como eu falei, como eu mencionei aqui, tem alguns textos que dão disso, que nem o de Isaías 11, quando ele fala do reino do Senhor, que ele está falando, do reino, o que ele está falando ali, ele não fala explicitamente do reino de 1000 anos, mas é no contexto do reino de 1000 anos, onde os animais vão um atacar o outro, e os animais não ferirão os humanos. Então é no contexto do reino de 1000 anos. E se ele está falando que crianças não vão ser feridas,
E outro detalhe, nesse período vai haver nascimento de pessoas. Essas pessoas que não terão corpos glorificados, nós cremos que estarão gerando ainda. Então, vai ter nascimentos, sim. Porque senão não haveria sentido Isaías escrever no contexto de existência de crianças. Então, a partir desses textos, embora a Bíblia não fale de forma clara, mas a gente olha dentro do contexto todo da Bíblia, pegando várias passagens, várias porções que tratam de um mesmo tema. Isaías 11 fala do reino de 1000 anos. Esse reino de 1000 anos a gente entende que é um reino literal. Jesus vai estar reinando. E se ele está falando que crianças não vão ser feridas, é porque existirão de fato pessoas com corpo natural, com corpo humano físico, igual a gente vive hoje, né? Convivendo com pessoas com corpos glorificados. Essas pessoas salvas em Cristo, elas serão sacerdotes. O que significa nesse reino de 1000 anos? A gente crê que essas pessoas serão governantes do Senhor. A terra vai estar sendo restaurada. Jesus vai estar reinando o rei a partir de Jerusalém. Mas a necessidade de outras nações serem governadas, a necessidade de cidades serem governadas. E esses governadores serão aqueles que serão salvos com corpos glorificados. Então, quem vai governar serão os salvos sobre essas pessoas com corpos naturais. Então, quando a gente olha para ele com essa perspectiva, a gente entende o que significa o galardão do Senhor. A gente entende que Paulo está falando que estrelas brilham mais que outras. A gente entende passagens que Jesus fala que uns reinarão sobre 100 cidades, outros sobre 50. Por que ele está falando isso? É a posição nesse reino milenar. É a posição daqueles que serão glorificados no reino milenar. Uns vão ser representantes de grandes nações, outros estarão sobre cidades. E isso é feito com Jesus. Ele vai fazer um juízo sobre esses salvos, mas não para condenação, para galardão. É nesse ponto que entra esse juízo do Senhor. Não dá para afirmar isso, mas tem um detalhe importante. Isso eu tenho certeza, a Bíblia fala claro: aqueles que morrerem pela palavra, os mártires, não vão governar, mas estarão ao pé do Senhor. Agora, sem mandar, você fala: mas eu queria reinar sobre os Estados Unidos. Tá, mas o que é melhor? No contexto de um rei, de um reinado, é melhor estar. Lembra dos impérios que houveram? César estava em Roma, ele tinha vários comandantes reinando em províncias, mas era melhor estar cuidando dos problemas das províncias ou estar servindo César? Daniel servia Nabucodonosor, José servia o faraó. Qual que é o melhor? É estar aos pés, na casa do rei, no palácio real, ou governando sobre nações? Então são textos. Quando a gente começa olha para você ver, quando a gente começa a entender a perspectiva escatológica correta, olha a profundidade. Quando a gente falou que estudar escatologia não é pegar Apocalipse ou Daniel, é toda a Bíblia. Esse texto que o irmão falou, de Maria estar aos pés de Jesus, né? Olha a profundidade que há nessa mensagem. Ela é uma tipificação dos mártires, é uma tipificação da função daqueles que estarão aos pés do Senhor no reino, enquanto Marta é a tipificação daqueles que estarão reinando como sacerdotes em outras nações. É ruim ser um sacerdote? De forma alguma. Ruim é não ser nenhum, né? Mas qual é melhor? Melhor estar aos pés do Senhor, melhor estar ali no palácio do rei, servindo a taça a Jesus, servindo aos pés de Jesus, né? Então você vê como é profundo, né, a palavra. Eu tenho uma perguntinha, eu vou falar agora. Sim, não. E trazendo essa visão, perceba, quando a gente estuda fim dos tempos, você começa a abrir sua mente sobre outras coisas. Quando a gente fala sobre isso, não tem uma ideia restaurada sobre o que é o martírio? O que é o martírio? Você começa a olhar
para o martírio como algo, um privilégio. O martírio cristão, por mais louco que pareça, é um privilégio. Nem todos somos chamados para o martírio, mas aqueles que são chamados têm uma posição garantida, uma pedra na coroa garantida por Jesus. Isso é um fato. Isso significa que a gente tem que buscar martírio? Não. Isso significa que é o Senhor que sabe de todas as coisas, Ele que vai direcionar nossas vidas, e se Ele nos chamar, é uma honra, um privilégio. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos: a gente está falando de posicionamento no reino e tal. Hoje tem uma ideia muito equivocada de algumas igrejas, principalmente igrejas mais neopentecostais. A gente estudou sobre algumas linhas dos avivamentos, na história dos avivamentos. Nós falamos sobre, não sei se vocês lembram da nova perspectiva apostólica, igrejas que colocam um apóstolo como um governante sobre a igreja. Esse tipo de igreja possui uma teologia que vai falar sobre posição no reino. São igrejas que têm um pensamento diferente do nosso. Eles são pós-milenistas. Eles creem que nós reinamos aqui em terra e entregamos o reino para Jesus. Então eles creem que é uma visão muito positiva sobre tudo aquilo que acontecerá. Essas igrejas são, irmãos, entendo que estão mais próximas de nós do que nós imaginamos, e falam de posicionamento no reino. Entendo que quando elas estão falando de posicionamento no reino, elas estão falando: fulano tem uma unção, ele fala em línguas, ele profetiza, ele tem um posicionamento no reino maior. Fulano, ciclano tem um posicionamento no reino, com certeza ele vai ter uma posição muito grande. Olha só, ele é apóstolo, ele tem um posicionamento no reino. Isso é balela, isso é mentira, isso é escárnio com Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Isso não está na Bíblia. O que a Bíblia fala? Se nós queremos um posicionamento nesse reino que é vindouro, nesse reino que Cristo vai instaurar, Ele que instaura o reino, se nós queremos uma posição grande, vamos pegar as passagens que Cristo fala das posições. Quando Cristo vai falar para João e para Tiago, eles chegaram para Cristo e falaram: Senhor, posso sentar na sua direita, posso sentar na sua esquerda, no teu reino? Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, e se vocês querem uma grande posição, sirvam mais. O Filho do Homem veio para servir, e se o Rei veio para servir e para entregar a sua vida, nós como súditos, se nós queremos uma posição grande no reino, é algo contrário da nossa visão, irmãos. Se nós queremos essa posição grandiosa, sirva mais, seja manso, seja humilde, sirva aos irmãos. Não queira o estrelato na igreja, queira servir, queira amar pessoas, queira pregar o evangelho. É ofendido, dá outra face. É assim que conseguimos posição no reino. Não é com dons, irmãos. Não é porque eu estou aqui falando e nós estamos aqui falando sobre o que vai acontecer que nós temos uma posição no reino. Não é nada. O que nós sabemos aqui, o que nós temos, não é nosso, é Cristo que deu para a gente. Então nós não somos nada se nós não colocarmos de joelho perante Cristo e servirmos vocês. Nós não somos nada se nós não fizermos isso. Então, se nós queremos posição no reino, tenham esse entendimento. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos: tenham esse entendimento. Se nós queremos posicionamento, pega a tua cruz, sirva os irmãos, ame os irmãos, ame a igreja de Cristo e não queira posição. Se o Senhor te colocar para pregar, se o Senhor te colocar para louvar ali em cima, ok, mas faça um coração correto. Unção e dons, gente, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. E não caiam nessas teologias que estão falando. Totalmente, pós-milenistas, né? Os irmãos querem que eu fale? Eu falo o nome de igreja aqui, irmãos. Bethel Church. Não caiam em Bethel Church. Isso que eu queria saber, qual a linha? Linha pós-milenista. Eles são pós-milenistas.
Dunamis também é. Dunamis. Porque eles vão falar o quê? Teologia dos 7 montes. Nós temos que reinar sobre as esferas da sociedade, né? Quer falar? Eu fiz o curso Dunamis lá atrás, faz tempo. Assim, a gente tem que extrair o que é bom, reter o que é bom, mas tem um entendimento correto. De fato, eles falam dessa questão dos 7 montes, das esferas da sociedade, que a igreja tem que estar presente. Sim, eu concordo que a igreja, de fato, ela deixou muito antigamente a questão de estudo, de ter uma posição na sociedade, acabou afetando o que a gente vê hoje. Por exemplo, a gente hoje no judiciário, a gente não vê juízes que são cristãos, não vê promotores, por essa visão errada lá atrás. Então, nesse ponto, a visão do Dunamis, de que a igreja tem que estar presente, eu concordo. Porém, não é uma visão que vai se aplicar a galardão. O fato de você ser um juiz, você ser um promotor aqui, não significa que você vai ter uma posição de destaque no reino. Exatamente. O que vai gerar essa posição de destaque no reino do Senhor é você servir. Mateus 25, se vier em meu nome pedir um copo de água, se vier em meu nome pedir um alimento, sirva. Se você fizer a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Jesus falou. Isso vai gerar um galardão, isso vai gerar posição no reino do Senhor. Não o fato de você ser destaque na sociedade. O fato de você ser destaque na sociedade, se você tiver o entendimento correto, vai contribuir para o avanço do Evangelho, né? A gente ora por cristãos que sejam abastados, mas que tenham um entendimento correto do dinheiro, porque senão ele vai se perder, né? Se ele for abastado, tiver muito condição financeira com a visão correta, ele vai promover o Evangelho, vai sustentar missionários, vai sustentar irmãos que estão passando fome, né? Então, dentro dessa perspectiva dos 7 montes, é correto, porém, tem que ter a clareza de que isso não afeta o reino milenar do Senhor. E o problema maior, como o Paulo falou, é que eles não sei se eles entendem que é um reino literal. Eles não entendem que é um reino literal, né? Eles já entendem que o reino pós-milenista, eu acho que não é tão literal, né? Porque Cristo não está ali. Eu sei que tem uma visão que é específica, que entende que Jesus já está reinando e a igreja seria o representante de Jesus na terra, que é o reino milenar já está acontecendo. Essa visão, ela é antiga. Agora, essa visão dessas igrejas que a gente mencionou, a gente não sabe ao certo como que é, se eles entendem que é literal ou não. Porém, como o Paulo falou, eles já entendem que essa atuação, através de dons, através de posições, ela refletirá esse reino do Senhor. Porém, não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é a visão de servir. E servir não buscando reconhecimento. Né? Só um texto aqui em relação a essa questão do reino milenar, que eu falei que alguns ensinaram sobre cidades, sobre nações, que tem aquela visão errada ainda, já mencionei acho que na última aula, que o reino do Senhor é de justiça e igualdade, tem até uma canção, né? Mas essa é uma visão errada. Isaías 11, verso 1 a 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Novamente, Isaías 11, falando do reino milenar. E das suas raízes um renovo. Pousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E aí segue o texto, né, falando: então o reino do Senhor é de justiça e equidade. Eu lembro que eu mencionei também Salmos 98, verso 9: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Salmo 99, verso 4: és Rei poderoso que ama a justiça e tu firmas a equidade. Qual é a diferença? Por que é importante entender isso? Por conta
entendimento do que é o galardão do Senhor. Muitos vão falar, mas o Senhor vai tratar todo mundo igual. Não, Ele trata igual em relação à salvação. Todos são salvos a partir do momento em que se curvam, que se rendem a Ele. A salvação é igual, pela graça. Porém, o galardão não. Aí não. E infelizmente muitos falam assim, mas o importante é ser salvo. Tudo bem, ok. Você quer ter essa visão, ok. Mas quando chegar no reino milenar, não vai haver inveja, obviamente. Mas qual é? Você imagina você estar na presença constante de Jesus. Aqueles que estarão reinando como sacerdotes em outras nações, eu creio que eles vão ter que ter responsabilidades. Não sei se você crê assim. Então eles não podem estar constantemente na presença de Jesus. Embora agora o Senhor esteja sobre toda a terra. Eles têm obrigações. Como eu falei, terão pessoas com corpos naturais. Então eles têm obrigações. Quando a gente vê no Império lá romano, aqueles que estavam reinando na província da Judéia tinham obrigações lá, eles não podiam estar constantemente na presença de César. Então, de certa forma, eles estarão longe, entre aspas, terão obrigações. E aqueles que estarão ali no reino, aos pés do Senhor, estarão constantemente na presença do Senhor. Constante. E aí você entende porque que Davi falou: melhor estar um dia na tua presença do que 1000 anos em outro lugar. Olha a aplicação disso no reino milenar. Você vai ser salvo, está reinando sobre nações, cidades, seja o que for, mas quem está na presença do Senhor um dia é melhor do que 1000 anos. O que Davi está falando? Olha, reino milenar, você vai estar em outro lugar, mas eu prefiro estar um dia lá com o Senhor do que 1000 anos reinando sobre os Estados Unidos, reinando sobre o Brasil. É isso que Davi está falando. Olha aqui, outra perspectiva quando você olha para essas passagens, né? Vamos seguir aqui só para a gente tentar finalizar essa parte. Aí eu coloquei os salvos, né? Receberão corpos, serão ressuscitados, transformados, receberão um corpo glorificado e reinarão com Ele no período de 1000 anos. Eu vou pular os textos bíblicos, depois os irmãos podem ler. Aí aqui eu entro no arrebatamento da igreja, que é um assunto bastante, né? Que é muito, quando a gente fala em final dos tempos, o primeiro tópico que surge no nosso coração é sobre isso. Eu creio que esse anseio do arrebatamento, que eu tive, como eu falei nas outras aulas, eu tive essa visão por muitos anos. Então não se sinta ofendido se você também teve essa visão por muitos anos. É porque a gente foi criado, a gente foi ensinado nessa visão. E esse anseio, esse desejo que surge no nosso coração de sair antes desse período final, é porque a gente não entende que a promessa do Senhor não é para que a gente sofra, embora alguns morrerão, alguns serão presos. Essa palavra fala lá, quando escreve as 7 igrejas lá, uma das igrejas fala, alguns serão presos e mortos. Mas é porque faltou a gente entender que Jesus falou: olha, calma aí, vocês estarão sofrendo, mas eu estarei com vocês, eu trarei ao princípio de gozo, vocês terão um lugar sobrenatural, serão protegidos, vocês terão provisão sobrenatural, vocês não terão a marca para comprar e vender, mas eu mandarei o maná do céu para vocês. Essa dependência total do Senhor, isso vai gerar em nosso coração. A gente precisa sair ter entendimento de que nós precisamos estar totalmente dependentes. E se nós estamos totalmente dependentes do Senhor, a gente olha para essa visão escatológica de que é o arrebatamento só ao final, e a gente faz, não tem problema. Tem irmãos que vivem nas missões, a gente já viu vários testemunhos, inclusive aqui na igreja, de que a pessoa precisava de 50 reais para pagar, ela orou e o dinheiro apareceu. Isso é dependência total do Senhor. Então, se em pequenas coisas a gente entende que o Senhor provê, quanto mais em grandes coisas nós estaremos vivendo o período mais glorioso da igreja, o maior avivamento. Imagina como maravilhoso é você sair na rua
né? Porque a igreja vai estar avivada, as pessoas vão estar se arrependendo, declarando, confessando os seus pecados. Você vai ver o mover sobrenatural do Espírito nesse período. Olha como é uma outra visão, uma outra perspectiva. E como eu falei, não há uma base bíblica clara que sustente um evento secreto da vida do Senhor. Mateus 24, de novo, 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos e a terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E aí ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombetas, e reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Aí eu tenho aqui também eu penso o texto que eu já li, no vou ler de novo, que é o 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, que ele fala, que Paulo fala cá: de modo algum nós precederemos os que dormem. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os